Você já atendeu o telefone esperando uma pergunta simples, só para perceber que tudo o que construiu durante a vida inteira estava desaparecendo enquanto você estava impotente a quilômetros de distância? Isso aconteceu comigo numa terça-feira comum dentro de um banco, onde eu achava que estava dando o maior passo financeiro da minha aposentadoria. Uma ligação mudou tudo. Minha vizinha perguntou se eu estava mudando. Eu ri porque não estava. Estava sentada bem ao lado da minha nora. Então ela sussurrou 6 palavras que gelaram meu sangue. Então quem está esvaziando sua casa? Quando olhei para minha nora, toda a cor sumiu do rosto dela. Ela não olhou para mim, olhou para meu filho. E naquele único olhar, eu soube que minha vida estava prestes a se dividir em um antes e um depois. Meu nome é Laura Mendonça. Tenho 61 anos e até aquela terça-feira acreditava que tinha vivido o suficiente para reconhecer uma traição antes que ela chegasse à minha porta. Eu estava errada. A sala de reuniões do Banco Vale Verde cheirava levemente a café fresco e toner de impressora. Os documentos do empréstimo estavam espalhados de forma organizada sobre a mesa de madeira polida, enquanto um jovem gerente chamado Marcos explicava as taxas de juros pela terceira vez. Eu não estava pegando dinheiro emprestado por problemas financeiros. Muito pelo contrário, eu era dona da minha casa, quitada após quase 38 anos de prestações. Tinha poupança para a aposentadoria, meu benefício do INSS de 32 anos como diretora de escola fundamental e disciplina suficiente para viver confortavelmente sem correr atrás de luxos. O empréstimo era para algo que eu sonhava desde que me aposentei. Queria reformar o andar de baixo da casa para transformar em um apartamento privativo, onde eu pudesse envelhecer confortavelmente, sem sair do bairro que amei por quase 4 décadas. Banheiro novo, corredores mais largos, iluminação melhor, talvez até uma pequena varanda envidraçada voltada para o quintal, onde meu marido Eduardo plantava orquídeas todo ano antes do câncer levar Lu há 7 anos. Marcos sorriu enquanto deslizava outra página na minha direção. Só mais 2 assinaturas, dona Laura. Do outro lado da mesa estava minha nora, Vanessa. Ela insistiu em me acompanhar. Vai ser mais fácil se outra pessoa ouvir toda a papelada, disse ela de manhã. Bancos podem ser complicados. Eu agradeci o gesto. Vanessa tinha 35 anos. Era organizada, eficiente, sempre se oferecendo para ajudar com consultas ou tecnologia que me fazia sentir mais velha do que gostaria de admitir. Meu filho, Rafael, brincava que ela tinha virado minha assistente não oficial depois da aposentadoria. Eu destampei a caneta. Então meu celular vibrou. A tela mostrava Rosa Ferreira. Rosa morava do outro lado da rua havia 26 anos. Ela não era do tipo que ligava durante o horário comercial, a menos que fosse algo realmente importante. Eu me desculpei. Laura. A voz dela soava tensa. Você está se mudando? Eu franzi a testa. O quê? Está se mudando? Eu ri baixinho. Não, por que você perguntaria isso? Houve uma pausa. Estou vendo uma mudança, disse ela com cuidado. Estão carregando móveis para fora da sua casa. Eu olhei automaticamente para Vanessa. Ela estava lendo um dos documentos do empréstimo. Não respondi. Estou no banco. Outra pausa. Então Rosa perguntou baixinho. Tem certeza? Estou sentada aqui com Vanessa. Silêncio. Finalmente ela sussurrou. Então quem está esvaziando sua casa? Tudo dentro de mim parou. O que você quer dizer? Tem 2 caminhões de mudança na sua garagem. Estão carregando os móveis da sala de jantar, quadros. Laura, acabaram de levar seu relógio de pêndulo do avô. A caneta escorregou dos meus dedos. Marcos pareceu confuso. Vanessa levantou lentamente a cabeça. O que aconteceu? Perguntou ela. Eu não consegui responder imediatamente. Rosa continuou falando. Achei que talvez você estivesse reduzindo as coisas, mas aí lembrei que hoje era sua consulta no banco. Meu coração batia forte nos ouvidos. Chego aí em 10 minutos. Desliguei. Marcos começou a recolher a papelada. Podemos remarcar se você precisar sair. Vanessa se levantou imediatamente. Laura, o que houve? Eu olhei direto para ela. Rosa disse que alguém está esvaziando minha casa. A expressão dela congelou por um breve instante. Depois a preocupação tomou conta do rosto. Isso é impossível. Espero que sim. Nós nos apressamos para o estacionamento. Vanessa insistiu em dirigir porque achava que eu estava abalada demais. Normalmente eu teria discutido. Dessa vez, simplesmente entrei no banco do passageiro. Rafael não atendeu o telefone. Nem na segunda,
Nem na terceira ligação. Vanessa franzia a testa toda vez que caía na caixa postal. Ele deve estar em reunião. Rafael trabalhava como gerente regional de vendas de uma empresa de máquinas agrícolas. Reuniões não eram incomuns. Mesmo assim, algo parecia errado. O trajeto para casa normalmente durava 18 minutos. Pareceu 1 hora. Eu olhava pela janela enquanto as ruas conhecidas passavam borradas. Cada sinal vermelho parecia pessoal. Cada motorista lento se tornava um obstáculo entre mim e o que estava acontecendo dentro da casa que Eduardo e eu construímos juntos. Vanessa continuava me tranquilizando. Tenho certeza de que tem uma explicação simples. Espero que você esteja certa. Nenhuma de nós falou mais. Quando viramos na Rua das Mangueiras, vi imediatamente marcas de pneus cortando o cascalho ao lado da garagem. Os caminhões tinham ido embora. Rosa esperava na calçada. Ela correu até nós antes mesmo de Vanessa estacionar. Ai, Laura, o que aconteceu? Eles saíram há uns 5 minutos. Você viu quem eram? Ela assentiu. Mudança profissional, uniformizados, trabalharam rápido. Eu corri para a varanda da frente. A porta estava fechada, trancada. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes. Finalmente consegui abrir. O silêncio dentro da casa parecia anormal. Entrei no hall. A mesa de entrada antiga que Eduardo tinha reformado à mão há 20 anos sumiu. A sala parecia oca. O sofá de couro sumiu. A televisão sumiu. As estantes de livros sumiram. O armário de porcelana da família sumiu. Só restavam contornos de poeira onde os móveis ficavam havia anos. Vanessa arfou atrás de mim. Meu Deus! Eu caminhei de cômodo em cômodo quase mecanicamente. Sala de jantar, vazia. Quarto principal, colchão sumido. Cômodas sumidas. Caixa de joias sumida. Garagem, meio vazia. Até meu cortador de grama sumiu. Só então me ocorreu. Se ladrões tivessem feito isso, por que não quebraram nada? Voltei para a entrada da frente. A fechadura estava intacta. Nenhuma madeira lascada, nenhuma moldura danificada, nenhuma janela quebrada. Tudo parecia exatamente como sempre, exceto que quase tudo o que eu possuía tinha desaparecido. Rosa me entregou silenciosamente o celular dela. Tirei fotos. Caminhões profissionais, trabalhadores uniformizados, móveis embrulhados com cuidado em cobertores. Nada corrido, nada escondido. Parecia uma mudança perfeitamente legítima. A polícia chegou 25 minutos depois. O primeiro policial examinou cuidadosamente todas as entradas. O segundo verificou as janelas. Depois de quase 15 minutos, o policial mais velho tirou as luvas e olhou para mim com uma expressão que me perturbou mais do que tudo que vi naquela tarde. Dona Laura? Sim. Quem mais tem chave desta casa? Abri a boca para responder, depois parei, porque de repente percebi que ninguém tinha arrombado minha casa. Alguém simplesmente destrancou a porta da frente. A pergunta me acompanhou durante toda a entrevista com a polícia. Quem mais tem chave? Eu queria responder imediatamente, mas a verdade não saía limpa. Confiança não é algo que você examina todo dia. Você simplesmente vive dentro dela até algo forçar você a questionar. Lá. A delegada Camila Andrade esperou pacientemente enquanto o parceiro fotografava cada cômodo. Nenhum dos dois parecia cético. Se alguma coisa, pareciam confusos. Não foi algo apressado, disse ela, estudando a sala vazia. Quem removeu esses itens sabia exatamente o que queria. Eles até levaram a mesa de jantar sem arranhar o piso de madeira. Ela olhou para as paredes intactas, sem vidro quebrado, sem fechaduras danificadas, sem entrada forçada. Eu engoli seco. Meu filho tinha uma chave reserva há anos. A delegada Andrade anotou, mas alguém, o irmão do meu falecido marido, devolveu a cópia depois que Eduardo faleceu. Minha vizinha Rosa nunca teve uma. O pedreiro que reformou a cozinha devolveu a dele há anos. E sua nora? Eu olhei na direção da cozinha. Vanessa estava ao lado de Rafael, que finalmente chegou depois de me retornar a ligação quase 1 hora atrasado. Ele passou o braço em volta dela enquanto os dois observavam o trabalho dos policiais. Acho que não respondi. Não oficialmente. Rafael se aproximou. Mãe, você está bem? Eu examinei o rosto dele. Ele parecia genuinamente abalado, respirando forte como se tivesse dirigido rápido demais. Vim assim que ouvi seu recado. Liguei 3 vezes. Meu celular estava no silencioso durante uma reunião regional. Parecia razoável.
Tudo sobre aquele dia parecia razoável. Isso estava se tornando o problema. A delegada Andrade fez algumas perguntas rotineiras a Rafael antes de pedir os números de telefone de todos. Então outro policial entrou carregando um pequeno aparelho eletrônico. O sistema de alarme mostra que não houve entrada forçada. Eufrância atesta. Vocês já verificaram. A empresa de monitoramento nos enviou o registro de acesso. Ele olhou para o tablet. Seu sistema de segurança foi desarmado hoje de manhã às 9h14. Eu não estava em casa. Não disparou. Como? Usando o código mestre correto. Aquelas 4 palavras ecoaram pela casa vazia. Código mestre correto. Eu não digitava aquele código havia quase uma semana. A delegada Andrade olhou para mim. Quem sabe o código? Minha voz falhou. Eduardo tinha criado anos atrás. Depois que ele morreu, eu nunca troquei. Rafael sabia uma vez. Durante os meses após o enterro de Eduardo, ele passava com frequência para ver como eu estava, enquanto eu lutava para me acostumar a morar sozinha. Eu nunca pensei 2 vezes nisso. A delegada Andrade notou minha hesitação. Dona Laura, meu filho sabia. Rafael pareceu surpreso. Faz anos que não uso esse código. Oisai. Vanessa deu um passo à frente. Tem que haver outra explicação. Espero que sim, falei baixinho. Os policiais passaram mais 1 hora documentando o que estava faltando. Aconselharam-me a preparar um inventário completo para o seguro. Antes de sair, a delegada Andrade me entregou seu cartão. Se lembrar de algo incomum nas últimas semanas, me ligue. Ligarei. Depois que eles foram embora, o silêncio voltou. Rosa ficou tempo suficiente para fazer café no único eletrodoméstico que restava na cozinha. Odeio te deixar assim. Vou ficar bem. Ela apertou meu ombro. Se precisar de qualquer coisa hoje à noite, é só chamar. Depois que ela saiu, Rafael insistiu em me ajudar a percorrer cada cômodo. Ele ficava balançando a cabeça. Não acredito que alguém fez isso, nem eu. No entanto, algo me incomodava mais a cada minuto. Mudanças profissionais não decidem aleatoriamente quais caixas carregar. Elas seguem instruções. Quem as orientou sabia exatamente onde estava tudo de valor. Nenhuma vez abriram os armários cheios de roupas velhas. Ignoraram as ferramentas de marcenaria gastas de Eduardo. Deixaram todos os livros de receita na despensa. Mas todo móvel antigo de valor, todo item de coleção, todo documento importante sumiu. Aquilo não era roubo, era seleção. Enquanto Rafael e Vanessa pediam jantar porque eu não tinha mais nada para cozinhar, entrei no meu escritório doméstico. O arquivo estava aberto. Todas as pastas suspensas tinham sido removidas. Só restavam algumas contas de luz espalhadas na gaveta de baixo. A pasta rotulada Documentos da propriedade sumiu. Documentos do seguro sumiram. Meu testamento sumiu. Papéis do trust que Eduardo e eu assinamos anos antes sumiram. Até a escritura original da casa desapareceu. Vanessa apareceu atrás de mim. Sinto muito, Laura. Eu olhei para o arquivo vazio. Eles sabiam exatamente o que levar. Ela não respondeu. Rafael entrou. Vamos te ajudar a repor tudo. Agradeço. A expressão dele suavizou. Você não devia ficar aqui hoje à noite. Vou ficar. Morei aqui quase 40 anos. Eu sei. Não vou embora. Ele finalmente assentiu. Voltamos amanhã de manhã. Depois que eles saíram, eu mesma tranquei todas as portas. Depois me sentei na pequena mesa dobrável que Rosa trouxe do porão dela e abri meu laptop. Se os documentos em papel tinham sumido, talvez os digitais não. Acessei minha conta do seguro residencial. A senha funcionou. O painel carregou. Então franzi a testa. Meu endereço de correspondência não era mais minha casa. Alguém tinha mudado 3 semanas antes para uma caixa postal do outro lado da cidade. Eu nunca aluguei uma caixa postal. Meu coração acelerou. Cliquei no histórico da conta. Lá estava. Endereço atualizado. Confirmado. Notificação enviada. Não para meu e-mail. Para outro endereço de e-mail que eu nunca tinha visto. Mudei imediatamente minha senha. Depois acessei o site do cartório de registro de imóveis. A propriedade ainda constava no meu nome. Alívio tomou conta de mim. Por uns 5 segundos, até notar um pedido de documento pendente feito 6 dias antes. Alguém tinha solicitado cópias certificadas dos registros da minha propriedade. Por quê? Anotei todos os números de referência antes de fechar a página. Em seguida, o site do banco. Eu esperava ver o pedido de empréstimo com garantia de imóvel incompleto. Em vez disso, apareceu uma mensagem. Solicitação retirada por pedido do cliente.
Pisquei. Não, isso não era possível. Abri os detalhes. A retirada foi processada menos de 2 horas depois que saí correndo do Banco Vale Verde. Eu nunca cancelei o empréstimo. Liguei para o atendimento ao cliente. Após verificar minha identidade, o atendente pareceu confuso. Nossos registros mostram que você solicitou o cancelamento online. Não fiz nada disso. Um momento. Cliques de teclado preencheram o silêncio. O pedido foi autenticado. Autenticado como? Usando suas credenciais de cliente online. Eu nem estava em casa. Sinto muito, dona Laura. Vamos abrir uma investigação de fraude imediatamente. Agradeci e desliguei. Depois fiquei perfeitamente imóvel. Isso não era mais só sobre móveis roubados. Alguém tinha acesso às minhas contas pessoais. Alguém podia entrar em sites usando minha identidade. Alguém estava tomando decisões em meu nome. E a julgar por como tudo foi feito com cuidado, eles não estavam improvisando. Estavam planejando isso havia semanas, talvez meses. Abri um caderno e comecei a anotar todas as coisas estranhas que conseguia lembrar dos últimos meses. Perguntas que Vanessa fez sobre a casa. O súbito interesse de Rafael pelos meus planos de aposentadoria. Conversas que descartei porque pareciam inofensivas na época. Durante 32 anos como diretora de escola, aprendi que pequenas inconsistências muitas vezes apontavam para problemas muito maiores. Esta noite, aquelas inconsistências começavam a formar um padrão, e pela primeira vez desde a ligação de Rosa, parei de perguntar o que tinha acontecido. Comecei a perguntar quem tinha arranjado para que acontecesse. Mal dormi. Toda vez que fechava os olhos, via cômodos vazios onde uma vida inteira tinha estado. O silêncio dentro da casa agora parecia estranho. Sem os móveis, até meus passos ecoavam diferente, me lembrando que alguém tinha caminhado por aqueles mesmos cômodos com um plano, enquanto eu estava sentada confortavelmente acreditando que minha vida estava exatamente como eu tinha deixado. Às 7 da manhã seguinte, eu já tinha organizado todas as anotações da noite anterior em um bloco amarelo. Anos dirigindo uma escola me ensinaram que pânico não resolve nada. Fato, sim. Às 8h30, entrei no escritório de Daniel Barros. Daniel era meu advogado havia quase 20 anos. Ele cuidou do inventário de Eduardo depois que meu marido faleceu, redigiu meu testamento e me ajudou com a papelada da aposentadoria. Era o tipo de advogado que falava claramente e nunca apressava os clientes. No momento em que viu minha expressão, ele se levantou. Laura, preciso da sua ajuda. 10 minutos depois terminei de explicar tudo. Ele não interrompeu uma vez. Quando deslizei meu caderno sobre a mesa, ele passou vários minutos lendo cada página antes de olhar de volta para mim. Você já fez mais organização do que a maioria das pessoas consegue depois de um mês. Eu precisava manter a mente ocupada. Fez a coisa certa. Ele se recostou pensativo. Os móveis desaparecidos me preocupam. Mas honestamente bateu com a caneta em uma linha. Essas mudanças nas contas me preocupam ainda mais. Então não sou só eu? Não. Ele cruzou as mãos. Se alguém consegue alterar seu endereço de correspondência, cancelar solicitações financeiras e acessar contas online, estamos olhando para algo muito mais sofisticado que um roubo comum. Senti o estômago apertar. O que devo fazer? Vamos verificar tudo. Ele abriu o laptop. Primeiro quero cópias de todas as contas que você acessou desde ontem. Seguro, banco, registros de imóveis, qualquer coisa ligada à sua identidade. Por quase 2 horas trabalhamos lado a lado. Cada site revelava outra pequena inconsistência. Meu seguro residencial listava um número de contato secundário que eu nunca tinha visto. O setor de impostos do município mostrava uma mudança de preferência de correspondência de 3 semanas antes. Até minha conta de utilidades online listava um e-mail de recuperação alternativo terminando em números que eu não reconhecia. Nenhuma dessas mudanças isolada teria parecido alarmante. Juntas, pintavam um quadro perturbador. Daniel tirou os óculos. Alguém vem preparando isso. Quer dizer, recentemente? Ele balançou a cabeça. Não. Olhou direto para mim. Isso parece meses de acesso silencioso. As palavras pesaram entre nós. Meses. Isso significava que quem quer que fosse responsável não agiu por impulso. Tinha sido paciente, cuidadoso, metódico. Daniel pegou outro bloco. Também gostaria de permissão para contatar o cartório de registro de imóveis. Por quê? Quero saber se alguém registrou documentos envolvendo sua propriedade. Já verifiquei a propriedade.
Não estou falando de propriedade. Ele fez uma pausa. Estou falando de documentos que não transferem imediatamente a propriedade. A distinção nem tinha me ocorrido. Em menos de uma hora, uma assistente de Daniel ligou para o cartório. Ela voltou carregando vários registros impressos. Daniel os leu em silêncio. Depois sua expressão mudou. Ok. Ele deslizou uma página sobre a mesa. 3 semanas antes, alguém tinha registrado um documento solicitando cópias certificadas do histórico legal da minha propriedade. Requerente. Representante autorizado. Nenhum nome individual aparecia. Só um número de protocolo digital. Qualquer um pode solicitar isso? Perguntei. Normalmente sim. Então talvez não seja nada. Talvez. Ele não parecia convencido. Ainda quero saber quem enviou. Antes que eu pudesse responder, o telefone do escritório dele tocou. Ele escutou em silêncio por quase 1 minuto. Obrigado. Desligou. Era o banco. Confirmaram que o cancelamento do seu empréstimo veio de um login online. Eu sei. Mas tem algo novo. Olhou para suas anotações. O endereço IP usado para o cancelamento não era da sua casa. Onde era? Ainda estão rastreando. Expirei lentamente. Pela primeira vez desde ontem, percebi o quanto queria uma resposta simples. Um estranho, um hacker, qualquer um fora da família. Em vez disso, cada novo fato só tornava a situação mais turva. Daniel fechou o arquivo. Laura, a partir de agora não quero que você confronte ninguém. Não estava planejando, nem mesmo Rafael. Hesitei. Ele nem sabe que estou aqui. Mantenha assim. Você acha que ele pode estar envolvido? Não sei. A resposta me surpreendeu. Aprendi algo em 35 anos advogando. No momento em que as pessoas acham que estão sob suspeita, as evidências começam a desaparecer. As palavras dele ficaram comigo enquanto eu dirigia para casa. Rafael ligou no meio do caminho. Mãe, como você está aguentando? Estou me virando. Vanessa quer passar depois do trabalho. Que atencioso. Achamos que poderíamos te ajudar a fazer uma lista para o seguro. Olhei para o cartão de Daniel no banco do passageiro. Seria bom. Vamos levar jantar também. Obrigada. A preocupação dele soava genuína, calorosa, exatamente como o filho que criei. Quando entrei na garagem 1 hora depois, encontrei algo inesperado. Um pequeno envelope de entrega estava debaixo da caixa de correio. Sem selo, sem remetente, só meu nome escrito com capricho na frente. Dentro havia uma única folha de papel. Sem assinatura, sem explicação, só uma frase digitada em tinta preta. Verifique os registros do cartório antes de confiar em alguém. Li 2 vezes, depois uma terceira. Quem deixou aquele bilhete sabia algo que eu não sabia, e de alguma forma sabia que eu já tinha começado a fazer perguntas. Levei o bilhete anônimo para dentro sem soltá-lo da mão. O papel era comum, sem marca d'água, sem impressões digitais que eu pudesse ver. Quem entregou tinha feito silenciosamente, enfiando debaixo da caixa de correio em algum momento depois que saí para o escritório de Daniel. Li a frase novamente. Verifique os registros do cartório antes de confiar em alguém. A redação me incomodava, não antes de acusar alguém, mas antes de confiar em alguém. Dobrei o bilhete com cuidado e coloquei dentro de uma pasta em vez de jogar fora. Se alguém se deu ao trabalho de me avisar anonimamente, havia um motivo. Exatamente às 16, Daniel ligou. Estive pensando naquele registro do cartório, disse ele. Você se importaria de passar aqui mais uma vez amanhã de manhã? Encontrou algo? Ainda não, mas sei onde precisamos procurar. Os registros do cartório. Houve um breve silêncio. Então você estava pensando a mesma coisa. Olhei para o bilhete dobrado sem mencioná-lo. Acho que faz sentido. Faz. Qualquer documento que afetasse seus interesses financeiros exigiria ou autenticação em cartório ou verificação de identidade em algum ponto do processo. E se a assinatura não fosse minha, então alguém ou se passou por você, respondeu ele calmamente. Ou alguém falhou em verificar quem estava na frente deles. Essa possibilidade pesou sobre mim. Por anos assinei documentos legais sem pensar muito no processo. Você apresentava identificação, assinava seu nome e confiava que todos envolvidos fariam seu trabalho. Agora aquela rotina simples não parecia mais tão segura. Por volta das 18, Rafael e Vanessa chegaram trazendo marmitas do meu restaurante italiano favorito. Rafael me abraçou assim que entrou. Como você está? Já tive dias melhores. Posso imaginar? Vanessa colocou a comida na mesa dobrável que Rosa emprestou. Achamos que cozinhar provavelmente
Era a última coisa na sua cabeça. Foi atencioso. Ela sorriu calorosamente. Somos família. Observei os dois enquanto comíamos. Rafael passou a maior parte do jantar discutindo reclamações de seguro, custos de reposição e se eu deveria ficar com eles até atrasar parecer normal novamente. Vanessa falou menos. Quando falou, no entanto, suas perguntas seguiam um padrão surpreendentemente consistente. A companhia de seguros disse que vai repor tudo. Você falou com o banco novamente? A polícia acha que foi direcionado? Cada pergunta parecia razoável sozinha. Juntas me lembravam das anotações que fiz na noite anterior. Sempre perguntando sobre papelada. Sempre perguntando sobre a investigação. Nunca perguntando muito sobre coisas sentimentais. Nenhuma vez nenhum dos dois mencionou a aliança de casamento de Eduardo, que desapareceu da cômoda do meu quarto. Nenhuma vez perguntaram sobre os antigos álbuns de fotos da família. A atenção deles ficava fixa em assuntos financeiros. Eu me odiava por notar. Depois do jantar, Rafael ajudou a empilhar algumas caixas que Rosa trouxe, enquanto Vanessa andava pela sala de jantar vazia. Ela parou onde ficava o armário de porcelana antigo do meu avô. Aquela sempre foi minha peça favorita. Era da minha avó. Eu lembro. Ela sorriu levemente. Sempre me perguntei quanto valia. O comentário escapou quase casualmente. Casual demais. Respondi sem pensar. Nunca mandei avaliar. Ela assentiu. Nada mais. No entanto, a pergunta ficou na minha mente muito depois que ela se afastou. Por volta das 20h30 eles saíram. Rafael me abraçou novamente. Ligue se precisar de qualquer coisa. Ligarei. Vanessa apertou minha mão. Vamos superar isso. Observei o carro deles desaparecer pela Rua das Mangueiras antes de trancar a porta. Depois entrei no meu escritório e abri o laptop novamente. Em vez de verificar contas, pesquisei registros públicos de empresas. Eu não tinha certeza total do que procurava. Talvez só quisesse algo objetivo, algo feito de fatos em vez de suspeita. Um nome chamou minha atenção quase imediatamente. O e-mail de recuperação que apareceu em uma das minhas contas continha as iniciais VR. Por curiosidade, pesquisei empresas registradas sob o nome de solteira de Vanessa. Nada incomum apareceu. Eu quase fechei o navegador quando outro resultado surgiu. Uma empresa de responsabilidade limitada tinha sido formada 4 meses antes. A representante registrada não era Vanessa, não era Rafael, mas o endereço de correspondência ficava a apenas 3 quadras do escritório de Rafael. Isso sozinho não provava nada. Milhares de empresas compartilhavam prédios comerciais. Ainda assim, anotei o nome da empresa no meu caderno. Fatos primeiro, conclusões depois. Na manhã seguinte, Daniel já estava esperando quando cheguei. Uma pasta grossa estava aberta na mesa de reuniões dele. Solicitei cópias de todos os documentos autenticados em cartório ligados à sua atividade financeira recente. Eles enviaram alguns. Deslizou várias fotocópias na minha direção. A maioria eram reconhecimentos rotineiros ligados às minhas contas online. Então parou na página final. Esta me preocupa. Não era uma escritura. Não era um empréstimo. Era uma procuração financeira durável com meu nome impresso. A assinatura parecia notavelmente parecida com a minha. À primeira vista eu até poderia acreditar que tinha assinado, mas um detalhe se destacou imediatamente. Eu sempre escrevia o L maiúsculo de Laura com um pequeno laço para cima que Eduardo costumava zoar. Esta assinatura não tinha. Daniel notou meu olhar. Foi isso que chamou sua atenção. Sim. Notei outra coisa. Ele apontou para o canto inferior. O documento foi autenticado há 12 dias. Mesmo município, mesmo cartório, mesma tabeliã. Já entrei em contato com ela, disse Daniel baixinho. Ela concordou em nos receber amanhã. O que ela disse ao telefone? Muito pouco. A expressão dele permaneceu ilegível, mas quando mencionei seu nome, ela pareceu genuinamente surpresa. Olhei para ele. Se ela se lembrava de ter autenticado isso, Daniel assentiu lentamente. Então amanhã pode responder à pergunta que nós dois estamos tentando não fazer. Olhei para a imitação quase perfeita da minha assinatura. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, percebi que a investigação não era mais sobre móveis desaparecidos. Alguém tinha tentado construir um rastro legal usando minha identidade, e em algum lugar, uma tabeliã detinha a peça que poderia expor a verdade ou enterrá-la. A reunião com a tabeliã durou menos de 20 minutos. Mudou tudo. Daniel e eu chegamos ao escritório dela logo depois das 9 na manhã seguinte.
A mulher que nos recebeu se apresentou como Rebeca Lopes. Parecia ter uns 50 e poucos anos, bem vestida, com a expressão cautelosa de alguém que já sabia que não seria um atendimento comum. Ela nos convidou para uma pequena sala de reuniões antes de fechar a porta. Revisei o documento que você enviou ontem, começou ela. E antes de prosseguirmos, preciso dizer algo. Daniela assentiu. Estamos ouvindo. Rebeca cruzou as mãos. Eu autentiquei aquela assinatura. Um nó se formou no meu estômago. Mas continuou ela. A mulher que assinou não era você. Nem Daniel nem eu interrompemos. Eu lembro porque ela parecia nervosa. Ficava dizendo que a sogra não estava se sentindo bem e tinha pedido para ela cuidar de alguma papelada. Eu disse que não podia autenticar a assinatura de outra pessoa. Ela se desculpou. Saiu. Depois voltou com o que parecia um documento já assinado e preenchido. Rebeca deslizou uma cópia sobre a mesa. Eu cometi um erro. Olhou diretamente para mim. Nunca verifiquei de fato quem tinha assinado. A voz de Daniel permaneceu calma. Você lembra quem trouxe? Ela hesitou. Sim. Meu coração batia forte. Foi sua nora, Vanessa. Ouvir outra pessoa dizer o nome dela fez a traição parecer real de uma forma que não tinha antes. Rebeca pegou outra pasta e tirou outro documento. As câmeras de segurança do meu escritório salvam as imagens por 30 dias. Ela pareceu pedir desculpas. Infelizmente isso aconteceu há 12 dias. Então as imagens sumiram. Mas ainda tem o registro de visitantes. Daniel examinou com cuidado. Vanessa tinha assinado o próprio nome ao fazer o check-in, não o meu. Um erro descuidado. Um pequeno detalhe. Foi a primeira rachadura no que parecia um plano perfeito. Quando saímos, Daniel fechou a pasta. Não estamos mais lidando com suposições. Temos evidências. Temos o começo delas. Olhou para o fórum do outro lado da rua. Mas evidências só importam se deixarmos o outro lado continuar falando. O que você quer dizer? Não quero que eles saibam que identificamos Vanessa. Francia testa. Por quê? Porque pessoas que acham que tiveram sucesso ficam confiantes. E pessoas confiantes cometem erros. Naquela tarde liguei para Rafael. Estive pensando sobre a casa, sobre tudo. Ele pareceu aliviado. Fico feliz. Não acho que consigo gerenciar este lugar sozinha mais. Houve um breve silêncio. O que você está dizendo? Estou considerando vender. A resposta dele veio quase rápido demais. Se é o que você quer, Vanessa e eu vamos ajudar como pudermos. Agradeceria. Passamos aí hoje à noite. Quando encerrei a ligação, Daniel sorriu levemente. Exatamente o que eu esperava. Você acha que eles vão fazer um movimento? Acho que vão acreditar que o tempo está a favor deles. Nos próximos 4 dias, me comportei exatamente como Daniel instruiu. Parei de fazer perguntas. Parei de mencionar a polícia. Sempre que Rafael ligava, eu soava cansada, confusa, sobrecarregada. Nada disso exigia atuação, só contenção. Enquanto isso, o escritório de Daniel expandia silenciosamente a investigação. O banco rastreou o pedido de cancelamento online para uma rede Wi-Fi pública dentro de um shopping a menos de 2 quilômetros do escritório de Rafael. A seguradora confirmou que todas as mudanças de conta ocorreram durante o horário comercial em dias úteis. Cada login veio da mesma área geográfica. Então outra descoberta chegou. A empresa de títulos que cuidava do meu empréstimo com garantia informou a Daniel que alguém tinha contatado fingindo ser minha representante financeira. A pessoa perguntou com que rapidez transferências de propriedade poderiam ser concluídas se uma idosa decidisse vender imediatamente após obter aprovação do empréstimo. Nenhuma venda tinha ocorrido. Alguém simplesmente estava coletando informações, planejando, preparando, esperando. Na sexta à noite, Rafael e Vanessa me convidaram para jantar na casa deles. Daniel me encorajou a ir. Escute mais do que fale. Vanessa me recebeu calorosamente. Você parece exausta. Não dormi muito. Posso imaginar. Rafael serviu café depois do jantar. Então inclinou-se para a frente. Você tomou alguma decisão? Pensei em reduzir o tamanho. Vanessa trocou um olhar rápido com ele. Então a casa realmente pode ser vendida? Talvez. Rafael sorriu. Provavelmente seria mais fácil, eu acho. Vanessa colocou a xícara com cuidado. Você sabe, falou gentilmente. Casas grandes dão muita responsabilidade. Dão. E depois do que aconteceu, estendeu a mão sobre a mesa e tocou a minha. Talvez isso seja o universo te dizendo que é hora de um novo capítulo. As palavras soavam compassivas,
mas algo atrás dos olhos dela não. Sorri educadamente. Na verdade, tenho olhado comunidades de aposentados. Rafael relaxou visivelmente. Tem? Só explorando opções. Ele assentiu. Acho que papai teria querido que você aproveitasse a aposentadoria. Baixei os olhos por um momento. Eduardo teria querido que eu fosse cuidadosa. Muito cuidadosa. Na manhã seguinte, Daniel ligou antes do café da manhã. Eles morderam a isca. O que aconteceu? Um corretor de imóveis contatou meu escritório. Por que seu escritório? Porque protocolei um aviso ontem dizendo que todas as futuras consultas legais sobre sua propriedade devem vir através de mim. E o corretor disse que seu filho e Nora queriam discutir o anúncio da venda da casa. Conglai. Eles o quê? Alegaram que estavam te ajudando a preparar a venda. Nunca autorizei isso. Eu sei. Ele fez uma pausa. Também perguntaram se poderiam começar a agendar empreiteiros para inspecionar a propriedade. Sem propriedade. Sem permissão. Sem nem falar comigo. As peças começavam a se encaixar. Não perfeitamente, mas o suficiente. A voz de Daniel ficou firme. Acabamos de esperar. Você tem o suficiente? Não para o tribunal, mas o suficiente para ver para onde eles estão indo. E agora? Vamos dar exatamente o que eles acham que estavam esperando. Naquela tarde liguei para Rafael. Tomei minha decisão. Tomou? Sim. Queria que você e Vanessa viessem domingo. Para quê? Acho que é hora de falarmos sobre o futuro da casa. A empolgação dele era impossível de esconder. Estaremos aí. Depois de desligar, fiquei olhando pela sala vazia. Só restavam cadeiras dobráveis onde 40 anos de memórias tinham estado. Daniel chegou 1 hora depois carregando uma pasta de couro grossa. Colocou-a gentilmente no balcão da cozinha. Dentro havia pastas organizadas, registros bancários, protocolos do cartório, relatórios do seguro, cópias da procuração fraudulenta, declaração jurada de Rebeca, registros telefônicos, gráficos de linha do tempo, todos os documentos cuidadosamente rotulados. Ele fechou a pasta com um clique suave. No domingo, disse ele, eles vão acreditar que estão vindo te persuadir. Olhei para a casa vazia ao nosso redor, mas na verdade estão entrando numa conversa que nunca esperaram. Daniel assentiu uma vez, e dessa vez os olhos dele pousaram na pasta. Seremos nós fazendo as perguntas. O domingo chegou com céu claro, e o tipo de clima ameno de primavera, que Eduardo só dizia deixar as pessoas excessivamente otimistas. Passei a manhã limpando a cozinha mesmo que houvesse pouco para arrumar. Rosa insistiu em trazer cadeiras dobráveis e uma pequena mesa de jantar do porão dela para não ficarmos equilibrando pratos de papel no colo. Você não precisa fazer isso sozinha, disse ela enquanto carregava a última cadeira. Oisai, tem certeza de que está pronta? Olhei para a pasta de couro de Daniel descansando quieta ao lado da porta da despensa. Não, sorri levemente, mas estou preparada. Às 18 o cheiro de frango assado, legumes grelhados e pãezinhos frescos encheu a casa. Eu tinha cozinhado deliberadamente uma das refeições favoritas de Rafael. Se esse fosse o último jantar que compartilharíamos como família, queria que começasse como incontáveis domingos anteriores. Exatamente às 18h15, Rafael e Vanessa chegaram. Rafael trouxe um buquê de flores. Vanessa segurava uma torta da padaria do centro. Você não precisava cozinhar, disse Rafael me abraçando. O que? Vanessa olhou ao redor da sala quase vazia. Já parece diferente. Parece. Ela sorriu com simpatia. Desculpe toda vez que entro aqui. Sentamos juntos. Por quase 40 minutos falamos sobre coisas comuns. Rafael reclamou dos preços do combustível subindo. Vanessa descreveu um cliente difícil no trabalho. Perguntei sobre os planos de férias deles para o verão. Se alguém entrasse na sala, acreditaria que estava vendo uma família comum tentando superar um roubo infeliz. Só Daniel e eu sabíamos que a conversa real ainda não tinha começado. Quando o jantar terminou, Rafael serviu café enquanto Vanessa cortava a torta. Esperei até todos se acomodarem novamente nas cadeiras. Então disse baixinho, tomei minha decisão. Rafael olhou para cima imediatamente. Sobre a casa? Sim. Vanessa colocou suavemente a espátula na mesa. Pensei no que vocês dois disseram. Rafael inclinou-se para a frente. Sei que não tem sido fácil. Não tem. Acho que vender, provavelmente, é a escolha certa. O rosto de Vanessa se iluminou antes de rapidamente suavizar a expressão. Vamos ajudar em cada passo. Agradeço. Rafael enfiou a mão na pasta. Na verdade, sorriu sem graça. Trouxe algumas informações de um corretor. Deslizou uma pasta na minha direção.
Achei que poderia te poupar tempo. Olhei para a pasta, mas não toquei. Que coincidência. O que você quer dizer? Eu também preparei algo. Alcancei ao lado da cadeira e levantei a pasta de couro de Daniel para a mesa. Nem Rafael nem Vanessa a reconheceram. Ainda não. Abri lentamente as fivelas de latão. Dentro havia 5 pastas rotuladas com capricho. Ninguém falou. Rafael olhou para Vanessa. Ela deu o menor dos ombros. Tirei a primeira pasta. Esta contém os registros de acesso da minha conta de seguro. A segunda, esta contém os protocolos do cartório de imóveis. A terceira, estes são os logs do banco online. O sorriso de Vanessa desapareceu. Rafael franziu a testa. Mãe, o que é isso? A verdade, o silêncio tomou conta da sala. Abri a 4ª pasta e tirei um documento autenticado. Visitei Rebeca Lopes na 5ª. A mão de Vanessa congelou ao redor da xícara de café. Rafael pareceu confuso. Quem é Rebeca Lopes? A tabeliã que cuidou deste documento. Deslizei sobre a mesa. Vanessa não tocou. Rafael pegou. Os olhos dele percorreram lentamente a página. Não entendo. Não. Olhei diretamente para Vanessa. Rebeca se lembra de você. A respiração de Vanessa mudou quase imperceptivelmente. Eu nunca... Por favor, interrompi gentilmente. Não minta ainda. Rafael olhou de um para o outro. Vanessa forçou uma risada. Provavelmente tem dezenas de pessoas. Não. Tirei outra folha. Este é o registro de visitantes. Coloquei ao lado do documento. Sua assinatura. Vanessa encarou. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela não tinha absolutamente nada a dizer. O rosto de Rafael perdeu a cor. Vanessa finalmente falou. Eu posso explicar. Gostaria que explicasse. A voz dela tremeu. Não era para acontecer assim. Rafael olhou para ela. Do que ela está falando? Abri a pasta final. Dentro havia e-mails impressos, históricos de contas, relatórios de endereço IP e declarações juradas. Daniel tinha organizado tudo cronologicamente. Cada mudança inexplicada de conta, cada login não autorizado, cada consulta legal sobre minha propriedade, cada passo levava a uma conclusão. Rafael virou lentamente outra página. As mãos dele começaram a tremer. Você mudou o endereço de correspondência da mamãe. Vanessa fechou os olhos. Você cancelou o empréstimo dela. Oi, ahai. Você protocolou papéis. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Eu estava tentando nos proteger. Rafael empurrou a cadeira para trás. O que você fez? Ela olhou para ele desesperada. Você disse que precisávamos de um futuro. Eu disse que precisávamos economizar dinheiro. Você disse que nunca poderíamos comprar uma casa. Eu nunca disse para roubar uma. Vanessa começou a chorar. Eu não estava roubando. As palavras ecoaram pela sala. Eu sabia que ela deixaria para nós algum dia. Olhei para ela em silêncio. Então você decidiu que algum dia não era cedo o suficiente. Ela cobriu o rosto. Eu só queria segurança. Rafael a encarava como se visse uma estranha. Você falsificou a identidade da minha mãe. Achei que tudo seria temporário. Ele balançou a cabeça repetidamente. Você me disse que a papelada era rotina. Achei que se conseguíssemos refinanciar primeiro, ela parou de falar. Tarde demais. A frase já tinha revelado mais do que pretendia. Rafael olhou para mim. A voz dele mal passou de um sussurro. Mãe, você sabia? Os olhos dele se encheram. Não. Sustentei o olhar dele por vários longos segundos. Quero acreditar em você. Antes que alguém pudesse dizer outra palavra, houve uma batida na porta da frente. Daniel entrou primeiro. Atrás dele estavam a delegada Camila Andrade e o investigador Ricardo Nogueira da Unidade de Crimes Financeiros do município, sem luzes piscando, sem vozes altas. Só profissionalismo silencioso. Daniel colocou outra pasta na mesa. Dona Laura, assente. Acredito que tudo já foi dito. A delegada Andrade olhou para Vanessa. Dona Mendonça. Vanessa baixou lentamente as mãos. Precisamos falar com você sobre vários documentos assinados sob a identidade da sua sogra. Vanessa olhou uma vez para Rafael. Ele não se moveu, não a defendeu. Simplesmente ficou sentado ali encarando as evidências espalhadas sobre a mesa, percebendo que o futuro que imaginou tinha acabado de desabar sob o peso da verdade. Ninguém falou por vários segundos depois que a delegada Andrade terminou. O silêncio parecia mais pesado do que qualquer discussão poderia ser. Vanessa encarava a mesa, os ombros tremendo. Rafael permanecia congelado na cadeira, os olhos fixos na pilha de documentos que Daniel montou com tanto cuidado na última semana.
As evidências não pareciam mais papelada, pareciam uma linha do tempo de escolhas, cada uma levando a este exato momento. A delegada Andrade se aproximou, a voz calma e medida. Dona Laura, gostaríamos de fazer algumas perguntas na delegacia. A senhora não está presa neste momento, mas como esta investigação envolve alegações de fraude financeira e crimes de identidade, precisamos da sua cooperação. Vanessa enxugou os olhos. Vou cooperar. Olhou para Rafael procurando algo apoio, perdão, talvez apenas reconhecimento. Ele não conseguia encontrar os olhos dela. Em vez disso, olhou para mim. Mãe, a voz dele falhou. Juro que não sabia sobre os documentos falsificados. Não respondi imediatamente. Daniel tinha me alertado para não tomar decisões emocionais enquanto os fatos ainda se desenrolavam. Anos liderando uma escola me ensinaram a mesma lição. Ouvir muitas vezes revelava mais do que discutir. A delegada Andrade se virou para Rafael. Também vamos precisar de um depoimento seu. Claro. Você pode ter informações relevantes para a investigação. Entendo. Vanessa falou novamente. Não era para chegar a esse ponto. Ninguém respondeu. Ela respirou devagar. Comecei mudando as contas online porque achei que tornaria tudo mais fácil depois. Rafael a encarava com incredulidade. O que isso quer dizer? Achei, sussurrou ela, que se sua mãe decidisse vender, toda a papelada já estaria organizada. Daniel abriu silenciosamente seu caderno. Você cancelou o empréstimo da Dona Laura. Vanessa assentiu fracamente. Sim. Você mudou o endereço de correspondência dela. Outro aceno. Você protocolou documentos de procuração financeira. Os ombros dela caíram. Sim. Rafael empurrou a cadeira para trás. Então, toda vez que você me dizia que estava ajudando a mamãe, Vanessa olhou para ele através das lágrimas. Eu acreditava que estava. A expressão dele endureceu. Não. Balançou a cabeça lentamente. Você estava se ajudando. As palavras pareceram atingir mais forte do que qualquer coisa que os investigadores disseram. Vanessa baixou a cabeça. Eu ficava dizendo a mim mesma que acabaríamos herdando a casa. Olhou para mim, me convenci de que não estava tirando nada de você. Finalmente falei, você não estava pensando no meu futuro. Ela permaneceu em silêncio. Você estava planejando o seu. Nenhuma raiva entrou na minha voz. Só certeza. Isso pareceu machucar, lá mais. A delegada Andrade fechou a pasta. Vamos continuar esta conversa na delegacia. Vanessa se levantou. Antes de sair, virou-se para mim mais uma vez. E eu nunca te odiei. Oisai, eu admirava tudo que você construiu. Sei disso também. Lágrimas frescas rolaram pelo rosto dela. Só fiquei com medo de nunca termos o que você teve. Assente lentamente. Medo explica uma decisão. Fiz uma pausa. Não a desculpa. 2 investigadores a acompanharam para fora. Sem algemas. Sem confronto dramático. Apenas a consequência silenciosa de uma longa série de más escolhas. A porta da frente se fechou atrás deles. Pela primeira vez desde a ligação de Rosa no banco, a casa parecia completamente imóvel. Rafael permaneceu de pé ao lado da mesa de jantar. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada hoje à noite. Ele esfregou as mãos no rosto. Fico repassando todas as conversas que tivemos nesses últimos meses. Eu também. Eu deveria ter notado. Talvez. E eu confiei nela. Eu também. Aquelas palavras pareceram aliviá-lo e sobrecarregá-lo ao mesmo tempo. Daniel recolheu silenciosamente várias pastas. A investigação não acabou. Entendo. Haverá entrevistas, revisões financeiras e provavelmente pedidos adicionais de registros. Rafael olhou para ele. Estou em apuros? Daniel respondeu honestamente. Isso depende do que as evidências mostrarem no final. Rafael assentiu. Vou cooperar com tudo. Acho que deve. Depois que Daniel saiu, Rafael e eu sentamos juntos na cozinha quase vazia. Nenhum de nós tocou no café que já tinha esfriado havia tempo. Finalmente ele olhou ao redor do cômodo despojado. Eu costumava achar que perder uma casa era a pior coisa que podia acontecer. Segui o olhar dele. A casa não foi o que quase desapareceu. Ele olhou para mim. O que você quer dizer? Cruzei as mãos sobre a mesa que Eduardo tinha construído uma vez para nosso primeiro apartamento. A única peça que os carregadores de alguma forma deixaram passar no porão. Paredes podem ser consertadas. Olhei diretamente nos olhos do meu filho. Mas confiança, deixei a frase morrer. Leva muito mais tempo. Rafael baixou a cabeça. Pela primeira vez naquela noite, vi não um marido assustado ou um filho confuso. Vi um homem percebendo que, mesmo não tendo cometido crime nenhum,
Passaria muito tempo reconstruindo algo muito mais valioso que propriedade. As semanas seguintes se desenrolaram mais quietas do que eu esperava. Não houve explosões dramáticas no tribunal, nem confissões de última hora. A vida real raramente oferece esses momentos. Em vez disso, houve entrevistas, revisões de documentos, registros bancários e horas respondendo perguntas que nunca imaginei que ouviria sobre minha própria família. Daniel cuidou da maior parte do trabalho legal, me protegendo dos detalhes a menos que eu precisasse saber. A delegada Andrade ligava a cada poucos dias com uma atualização. Cada conversa confirmava o que as evidências já sugeriam. Vanessa agiu primeiro. Ela criou e-mails de recuperação alternativos, redirecionou notificações de contas, cancelou minha solicitação de empréstimo e usou a procuração fraudulenta na tentativa de fazer transações futuras parecerem rotineiras. Os investigadores não encontraram evidências de que Rafael tivesse participado da criação dos documentos falsificados, mas também concluíram que ele ignorou sinais de alerta porque confiava na esposa sem fazer perguntas difíceis. Aquela percepção se tornou sua própria punição. Uma última peça do quebra-cabeça também se encaixou naquelas semanas. Uma tarde, a assistente de Rebeca Lopes no cartório ligou para Daniel pedindo desculpas por não ter se manifestado antes. Ela reconheceu Vanessa saindo nervosa do escritório no dia da autenticação forjada e, sem saber ainda o que estava em jogo, decidiu escrever o bilhete e deixá-lo debaixo da minha caixa de correio antes que a própria Rebeca fosse oficialmente contatada. Ela temia perder o emprego se acusasse alguém diretamente, mas não conseguiu ficar calada por completo. Fiquei em silêncio por um momento quando Daniel me contou. No fim, até uma estranha tinha tentado me proteger mais do que minha própria nora. Vários meses depois, o caso criminal chegou ao fim. Vanessa assumiu a responsabilidade em vez de forçar um julgamento. O juiz citou a cooperação dela, mas também a natureza calculada da fraude. Ela recebeu pena de prisão, restituição e anos de liberdade condicional após cumprir a pena. Rafael nunca foi acusado de falsificação ou roubo de identidade. No entanto, perdeu muito mais que a reputação no trabalho. Seu casamento terminou silenciosamente. Ele se mudou para um pequeno apartamento do outro lado da cidade e começou a frequentar terapia determinado a entender como a lealdade tinha lentamente se transformado em cegueira. Uma tarde, quase 6 meses depois que tudo começou, ele passou na casa. A reforma finalmente tinha começado. O apartamento do andar de baixo estava tomando forma exatamente como Eduardo e eu imaginamos anos antes. Drywall novo cobria as paredes. Janelas novas davam vista para o quintal onde os canteiros de orquídeas estavam florescendo novamente. Rafael ficou ao meu lado na varanda dos fundos. "Está lindo", disse ele baixinho. "Finalmente parece casa de novo." Ele assentiu. "Não espero que você me perdoe." Olhei para ele por um longo momento. Perdão não é algo que se pede uma vez. Ele baixou os olhos. "Eu sei. É algo que se conquista pela forma como se vive depois." Pela primeira vez em meses, um leve sorriso cruzou o rosto dele. "Vou continuar tentando." "Espero que sim." Ele me abraçou antes de sair. Não foi o abraço fácil que compartilhávamos antes. Foi mais quieto, mais cuidadoso, mas foi honesto. Algumas semanas depois, Daniel me ajudou a estabelecer um novo trust vitalício. Um trustee independente, não um membro da família, supervisionaria tudo se eu algum dia me tornasse incapaz de gerenciar meus assuntos. Todas as contas receberam medidas de segurança adicionais e todos os documentos importantes foram armazenados tanto digitalmente quanto em um cofre seguro. Aquelas decisões não eram mais impulsionadas pelo medo, eram impulsionadas pela sabedoria. Hoje, quando os vizinhos perguntam como estou, digo a verdade. Perdi móveis, perdi dinheiro. Por um tempo quase perdi minha paz de espírito, mas me recuso a me perder. A maior lição não foi que estranhos podem trair você, foi que o amor nunca deve substituir limites saudáveis. Confiança é preciosa, mas confiança real consegue suportar transparência, perguntas e prestação de contas. Se minha história fez você pensar em alguém que ama ou te lembrou de proteger o que passou uma vida inteira construindo, espero que você a compartilhe com alguém que precise ouvir. E adoraria ouvir de você. Você já enfrentou uma traição que mudou a forma como via a família? Deixe um comentário abaixo e me diga de onde está assistindo.
Compartilhamos histórias assim todos os dias. Então, se quiser se juntar a nós nessa jornada, por favor, se inscreva para não perder a próxima.